Está começando no Patchwork Quilting. Nesta série compartilho dicas, técnicas e fundamentos que ensinaram centenas de alunas a costurar com mais segurança, precisão e confiança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Guia da Elo, feito especialmente para você que está iniciando no Patchwork e Quilting, ok? Você já sentiu frustração ao montar um bloco de patchwork e ver que as pontinhas não se encontram? Ou que o bloco ficou torto? O segredo para um trabalho perfeito está também no momento de refilar. Nesse vídeo, eu mostro detalhadamente como refilar seus triângulos de meio quadrado, os HSTs, com precisão absoluta. Eu ensino 3 caminhos diferentes para que você consiga refilar com perfeição, independente das ferramentas que tenha em casa. Vamos lá? Iniciando! E agora vamos então refilar. Vou mostrar algumas técnicas de refilar para as iniciantes. Você coloca o seu quadrado de frente para você e a costura você coloca da esquerda para a direita, ok? Isso vai te ajudar muito. Não inverta o quadrado. Coloque sempre a costura diagonal da esquerda para a direita. Se você tiver esta régua de 15 centímetros com o ângulo marcado de 45 centímetros, você posiciona o ângulo da régua no meio da costura. Já na lateral e na parte de baixo, você deixa com 12 centímetros e meio. Na marcação da régua, você marque 12 centímetros e meio embaixo da régua e mantenha o ângulo de 45 graus. Aí sim, você vem e refila o seu lado e a parte de cima, ok? E observe que o final da costura, as duas costuras juntas terminam bem na ponta do quadrado. Agora você vai girar novamente o quadrado, de forma que a linha diagonal também se mantenha da esquerda para a direita. Vai posicionar a régua, o ângulo certinho no meio, e aí sim você pode colocar na linha lateral e de baixo a medida de 12 centímetros. Dessa forma, você mantém os 4 lados refilados e centralizados perfeitamente, tá? Caso você não tenha essa régua, você pode usar uma régua maior, não tem problema nenhum. Você faz o mesmo procedimento, alinha o ângulo de 45 graus na régua e mantém os 12 centímetros e meio. Não tem nenhuma diferença da régua menor, ok? Muito bem. Essa é uma parte, né, que eu tô fazendo com uma reguinha maior, para as pessoas que não têm aquela pequena, mas tem uma reguinha maior. Então, o posicionamento é o mesmo, tá? Não se prenda a não ter a régua pequena. Uma régua pequena é muito confortável, viu, gente? A régua de 15 centímetros com o ângulo é muito confortável para nós que fazemos muito patchwork, muitos quadradinhos, tá? Para você que não tem nem a régua pequena, nem a régua média ainda, você pode fazer com a sua régua normal de 50 centímetros ou de 60 centímetros por 15 centímetros. Essa é uma régua básica,
é meio que universal e eu vou mostrar para vocês como trabalhar com ela. A primeira coisa que eu pedi foi que o quadrado estivesse com a costura diagonal da esquerda para a direita. Porém, a régua está com o alinhamento contrário. Então, a pessoa não consegue colocar a régua. Então, ela gira o quadrado e tenta colocar a régua novamente, o ângulo na linha na costura de 45 graus. Ela consegue colocar a linha de 45 graus, porém a régua cobre todo o tecido e ela não consegue fazer aquele esquema de deixar 12 centímetros e meio na lateral para cortar, porque quando ela afasta a régua, a régua sai da linha diagonal e ela fica com medo de cortar. Então, a solução, gente, é muito simples. Não precisa ficar virando o quadrado de lá para cá e nem a régua para cá e para lá. Já vou mostrar para vocês já. Pegue a régua normal, coloque o quadrado como eu expliquei e inverta a régua de baixo para cima. Tombe a parte de cima para baixo e você vai ter o seu ângulo perfeito e trabalhar de forma perfeita. Lembre-se sempre de manter totalmente a régua sobre a mesa. Não coloque um pedaço da régua sobre a mesa e o restante fora, no ar, porque a régua quebra, ok? Muito bem, então agora é só seguir o passo de deixar 12,5, tá? Aí, alguém pode dizer, Elô, a minha régua não tem a marcação do ângulo de 45 graus. A minha régua veio sem essa marcação. Então, como que nós vamos fazer? Se sua régua é de 15 centímetros e você tem 3 quadradinhos de 5 centímetros na largura, você vai contar 3 quadradinhos na altura e com isso você terá um quadrado. Com uma caneta, marque o centro da linha vertical com a linha horizontal do seu quadrado. Marque bem o meio do encontro dos dois, onde forma o quadrado. Pegue uma fita crepe fininha e grude bem na marcação que você fez com a caneta. Marque certinho, como se a régua estivesse cortada em sua lateral, como um quadrado. Agora sim, você já tem na sua régua a marcação do ângulo de 45 graus e basta apenas fazer exatamente como eu disse, que não vai ter nenhum tipo de problema. Se torna uma régua normal. Só conferindo para você ficar tranquila. Tombe a régua de baixo para cima e pronto, você já tem como cortar o seu quadrado tranquilamente, tá bom? Agora, se você não tem ou você tem todas as réguas, mas tem ainda algum tipo de dificuldade, aqui vai também o molde. Trabalhar com molde é muito prático para quem tem ainda a dificuldade com as réguas. No início a gente tem mesmo, né? Até cair a ficha. Muito bem. Você vai pegar um tecido, um papel mais durinho, o papel que você tem aí, na medida de 12 centímetros, e você vai fazer com o lápis um risco de ponta a ponta nas duas diagonais, fazendo um X no seu quadrado, ok? Aí você vem, tomba o tecidinho, o lado mais grossinho, nós chamamos do lado de cima, tá? E você vai colocar, então, ele da esquerda para a direita,
vai dobrar o seu quadrado formando um triângulo e pôr o triângulo na parte baixa do tecido, aonde não está a dobra, tá? A marcação que nós fizemos com o lápis em X é para que você encontre no seu tecido o centro do quadrado. A partir daí, basta que você segure firmemente o seu molde sobre o quadrado, coloque a régua em cima e corte todo o excesso. Alinhe bem a costura nas pontas do triângulo, na parte de cima, na parte de baixo. Centralize bem o triângulo na pontinha do quadrado e pode refilar com tranquilidade. Eu vou virar aqui para que você possa ver como é fácil de utilizar o molde, tá? É melhor com a régua, mas quando a gente ainda tem alguma dificuldade, o molde é maravilhoso. Centraliza bem o molde, segura firme, coloca a régua e refila. E vai dar tudo certo, tá? Perfeito, você vai gostar bastante. Muito bem, fez o corte, retira o excesso das rebarbas, retira a régua, segurando o molde, e você vai abrir o molde, vai fazer com que ele se torne novamente um quadrado. E com essa abertura, você vai segurando ainda o molde do lado que você já cortou, você pode girar o seu trabalho. Caso o papel escape, não tem problema nenhum, você já tem uma parte totalmente cortada, totalmente perfeita, basta então recolocar o triângulo no seu lugar, abrir o seu papel e fazer com que se torne novamente um quadrado. Segura bem firme embaixo, solta a parte de cima e você terá o seu quadrado de 12 centímetros. Coloque a sua régua novamente, alinhe direitinho, né, as pontinhas, coloque a régua segurando firmemente com a mão até a régua se posicionar e faça então o corte das rebarbas, terminando assim o seu quadrado com 12 centímetros. Gostaram de todas as dicas para refilar com régua, sem régua, com molde? Eu fiz isso especialmente para você que está iniciando no patchwork, tá bom? Se você gostou, se valeu a pena aprender todas essas dicas para recortar e refilar, vai lá e me deixa um like, tá bom? Ao lado do like tem um botãozinho escrito ripar. Pode clicar no like e no ripar também, porque vai ajudar bastante que outras iniciantes recebam esse vídeo através do feed e aprendam a refilar também. Obrigada, viu, gente? Essa aula de como refilar perfeitamente eu fiz durante a exibição do vídeo A Quinta Colcha da Noiva, o que há por trás do bloco Showfly. Se você quiser assistir o vídeo todo, eu vou deixar o link na descrição. Você vai amar essa aula, tem muito mais dicas ainda para você, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que tenha ajudado as iniciantes, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo, beijos, bye bye!